Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos e o nosso capítulo de hoje é Mateus, capítulo 14. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 25 até o 33. Está escrito assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amados, normalmente nós lemos essa passagem e fixamos os nossos olhos na atitude de Pedro. Mas eu quero trazer para os irmãos para nós fixarmos os nossos olhos nas atitudes de Jesus diante de toda essa circunstância. Até porque nós estamos lendo e meditando nos evangelhos nesse primeiro semestre exatamente com esse intuito de fixarmos os nossos olhos em Jesus, nas atitudes dele, nas palavras, nos ensinamentos, nos princípios que Jesus está nos ensinando enquanto ele viveu aqui nessa terra como homem. Então, nesse momento aqui, Jesus, essa situação aconteceu depois que houve a multiplicação dos pães e peixes. Jesus insistiu com os discípulos para eles entrarem no barco e ir adiante dele, porque ele iria orar, e ele subiu ao monte e foi sozinho orar. Depois anoiteceu, o barco já estava a uma considerável distância da terra. A palavra fala que ele estava fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco ali dos discípulos. E Jesus vai em alta madrugada, dirigindo-se para os discípulos que já estavam lá no meio do mar, lá no barco. Jesus vai sobre as águas, andando sobre as águas. Algo super comum, né, amados? Para Jesus, não para nós. Por isso que os discípulos olharam e pensaram que era o quê? É um fantasma. Como assim? O que é essa pessoa andando sobre as águas? E eles ficaram o quê? Com medo, porque Jesus apareceu de uma forma que eles não estavam esperando, eles nem imaginavam que Jesus poderia vir sobre as águas. Então, de uma forma diferente, Jesus veio e, ao invés de os discípulos já estarem acostumados com Jesus, né? Jesus pode todas as coisas, ele acabou de multiplicar 5 pães e 2 peixes. O que é para Jesus andar sobre as águas? Nada, mas não foi isso que eles pensaram. Por quê? Porque eles estavam conhecendo a Jesus, estavam caminhando com Jesus, estavam sendo moldados, discipulados, forjados por Jesus Cristo. Então, para eles aquilo ainda era aterrorizante, eles não estavam acostumados com essa forma de Jesus de agir e eles ficaram o quê? Com medo. E aí Pedro olha para Jesus, não, se és tu, o Senhor está falando que é Jesus, que nós não precisamos ter medo, então o Senhor me manda ir ao seu encontro e eu vou crer que é o Senhor mesmo. E Jesus diz, então venha, e ele vai, e ele começa a andar sobre as águas. E quando ele para de olhar para Jesus, ele começa o quê? Quando ele reparou no vento, ou seja, ele parou de olhar fixamente para Jesus, mas ficou olhando para o vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Quando ele começa a afundar, Jesus estende a mão, segura Pedro, repreende Pedro. Pedro, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que é que você duvidou?
Mas sabe o que eu acho interessante, amados? É porque em nenhum momento Jesus virou as costas para Pedro. Jesus repreendeu Pedro? Sim, para que ele aprendesse e não cometesse mais o mesmo erro. Porque se é uma palavra liberada por Jesus, ele não precisaria ter medo. Ele poderia confiar 100% em Jesus. E aí Jesus repreendeu ele. Por que que você duvidou? Por que que você não depositou a sua fé 100% em mim, no que eu disse para você? Por que que você olhou para os ventos, para o vento? Então, o que mais me chama a atenção aqui é que Jesus repreende, sim, mas Jesus não vira as costas. Jesus não abandona, Jesus não diz, agora que você duvidou, agora que você está afundando, se vira. Não é isso que Jesus faz. Pelo contrário, Jesus estendeu a mão, Jesus segurou Pedro, ou seja, não deixou ele afundar, segurou ele enquanto estava ali segurando Pedro, olhou fixamente para ele e disse: Ei, por que você duvidou, Pedro? Mas em momento algum Jesus abandonou Pedro. Pelo contrário, o que aconteceu? Eles entraram no barco. O barco era um local em que Pedro se sentiria seguro. Ele teve medo quando ele estava andando sobre as águas, mas dentro do barco ele se sentiria seguro. Então eles entram no barco, e quando eles entram no barco, aquele local onde Pedro se sente seguro, o vento cessa, e então não só Pedro, mas todos os discípulos reconhecem e exclamam isso, né? Adoram a Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amados, Pedro estava caminhando com Jesus, sendo moldado, sendo forjado, sendo discipulado, sendo transformado por Jesus. Assim como nós, quando iniciamos a nossa vida com Cristo Jesus, o Senhor está o que? Nos discipulando, nos moldando, nos transformando, nos forjando. E existem momentos em que nós estamos como Pedro, nós recebemos uma palavra de Jesus, cremos naquela palavra e vamos. É Jesus quem falou, então eu vou. Mas aí no meio da circunstância, porque a circunstância não está das melhores, tem vento, o vento está forte, a gente começa a ficar o quê? Com medo. Aí a gente começa o quê? A duvidar. Será mesmo que é Jesus quem falou comigo? Será mesmo que isso é um plano de Deus para mim? Será mesmo que isso está dentro da vontade de Deus para mim? E amados, quando isso acontece, amados, isso é que me impacta em nosso Deus. Quando nós estamos caminhando com Ele, crescendo, amadurecendo, sendo forjados, e temos esses momentos de dúvida, Ele não vira as costas para nós. Ele nos repreende, sim, Ele vem e fala: ei, filha, por que você está duvidando? Não duvida. Creia, tão somente creia. Não duvide. Mas ele não vira as costas para nós, amados. Pelo contrário, ele estende a mão, ele nos segura, ele nos coloca num local de segurança e cessa os ventos. Amados, isso é extraordinário. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Talvez você esteja enfrentando um momento exatamente assim. Você recebeu uma direção de Deus, você recebeu uma palavra de Deus e você foi. De repente você desviou um pouco os seus olhos da palavra de Deus, daquilo que Deus direcionou você. Você começou a olhar as circunstâncias contrárias e você ficou com medo e começou a duvidar, e talvez você esteja nesse momento questionando: Deus, será que foi o Senhor mesmo quem fez isso? Deus, será que é a tua vontade? Será que é o Senhor quem está realizando isso? Será que foi o Senhor mesmo quem falou comigo? Talvez você esteja enfrentando esse momento, assim como Pedro enfrentou aqui. E sabe o que Deus faz por você? Ele não vira as costas, ele estende a mão, ele te segura firme, ele vai te repreender, sim. Vai,
Ouça a repreensão do Senhor. Por que você está duvidando? Eu não chamei você para duvidar. Eu não chamei você para ter uma mente instável. Porque como está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, nós pedimos a Deus sabedoria. Ou seja, quando ouvimos de Deus uma direção, precisamos de sabedoria para prosseguir. Nós pedimos a Deus e a palavra diz lá em Tiago, capítulo 1, que nós devemos crer que recebemos de Deus. Por quê? Porque aquele que duvida tem uma mente instável, tem pensamentos instáveis e não vão receber tudo que tem para receber de Deus. Por quê? Porque tem uma mente dividida. Então o Senhor nos repreende sim nos nossos momentos de dúvida, mas não para o nosso mal. Pelo contrário, é para o nosso bem, porque nós precisamos ter uma mente estabelecida, um coração estabelecido nas verdades de Deus para nós, tanto nas verdades que constam na sua palavra, quanto naquelas verdades, naquelas promessas, naquelas direções específicas que o Senhor dá aí no seu coração. Então o Senhor pega a sua mão, se você está enfrentando esse momento de dúvida, está se questionando, será que é Deus mesmo? Senhor, é o Senhor mesmo quem fez isso? É o Senhor quem falou? É o Senhor quem está direcionando? É o Senhor quem está realizando isso mesmo? O Senhor está hoje dizendo, ei, não duvide. Não duvide, mas ele pega a sua mão, ele estende a mão, ele segura você, ele não deixa você afundar na dúvida, ele não deixa você afundar no medo, ele te coloca num local de segurança e ele cessa os ventos. Ele cessa os ventos. E quando isso acontece, amados, a única reação nossa é nos prostrarmos e adorarmos ao nosso Deus. Assim como aqueles discípulos fizeram, adorando a Jesus. Por quê? Porque esse é o nosso Deus que cuida de nós, que não vira as costas para nós nos momentos em que nós temos medo, nos momentos em que duvidamos. O que o Senhor deseja é nos fortalecer, é nos encher de vida, nos encher de capacitação, deixar o nosso coração cheio de fé e confiança nele. É por isso que ele nos repreende. É por isso que ele repreendeu Pedro aqui. Ei, homem de pequena fé, por que é que você duvidou, Pedro? Por que é que você duvidou? Mas ele jamais abandonaria Pedro, jamais faria isso. Pelo contrário, ele estendeu a mão e é a mesma coisa que ele faz conosco. Ah, amados, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus e isso é impactante. Nós temos um Deus que cuida de nós, até mesmo nos momentos em que nós estamos duvidando, estamos com medo, ainda assim o Senhor cuida de nós, ainda assim o Senhor nos resgata, ainda assim o Senhor não nos deixa afundar, ainda assim o Senhor segura firme na nossa mão, ainda assim o Senhor nos coloca num local de segurança e cessa os ventos. Ah, amados, que eu e você nós possamos confiar cada dia mais no nosso Deus. Nós não precisamos viver amedrontados, preocupados, desesperados por causa das circunstâncias contrárias, por causa dos ventos. Nós temos vivido tempos tão difíceis, amados, quando nós olhamos para as circunstâncias do mundo. É desesperador. Se nós passarmos um dia vendo, eu falo um dia, eu sei que tem gente que passa e lendo todas as notícias, vendo todas as coisas, no final do dia nós estamos depressivos, tristes, abatidos, porque as circunstâncias no mundo ao nosso redor são desesperadoras. Além disso, muitas vezes enfrentamos circunstâncias assim dentro da nossa casa, enfrentamos todo tipo de discussões, de brigas, de contendas. Outras pessoas enfrentam situações que fogem ao nosso controle, vamos dizer assim, enfermidades, situações que abalam a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, tantas circunstâncias contrárias que quando nós olhamos ao redor, se nós fixarmos os nossos olhos nessas circunstâncias, nós vamos começar a duvidar. Vamos começar a ter medo. Mas a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: ei, não duvide, não tenha medo. E Ele mesmo, o Senhor mesmo, segura na nossa mão. Ainda que você esteja enfrentando um momento de medo e de dúvida, o Senhor está segurando na tua mão.
nesse momento, está te levantando desse mar de dúvida, desse mar de medo, desse mar de preocupação. O Senhor está te levantando, está te colocando num local de segurança e cessando os ventos, para que você possa contemplar só Ele, e então adorá-lo. E reconhecer, amados, quando os ventos cessam e estamos num local de segurança, é o momento que nós precisamos adorar ao Senhor. É o momento em que nós devemos deixar de achar que foi na força do nosso braço que nós fizemos algo. Não, é o Senhor. Obrigada, Senhor. Foi o Senhor quem fez isso. Foi o Senhor quem efetuou isso. Foi o Senhor quem realizou essa obra. Amados, o Senhor nos convida para um coração de que confia completamente nele, um coração rendido ao Senhor, um coração que não duvida da palavra de Deus, um coração que não duvida da instrução do Espírito Santo. Um coração confiante, que fixa os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e prossegue, sabendo que Ele é a liderança sobre as nossas vidas. Ele é a liderança sobre as nossas vidas. Ele é o governo sobre as nossas vidas. Nós não estamos debaixo de governos humanos, estamos debaixo do governo de Cristo Jesus e vamos viver independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo no mundo. Nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo quando a dúvida bater, mesmo quando o medo bater à porta, o Senhor nos segura, o Senhor nos arranca do medo, o Senhor nos arranca da dúvida, nos estabelece num local de segurança e cessa os ventos para nós. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus. Que eu e você possamos depositar a nossa completa confiança nele e enquanto estivermos atravessando os momentos difíceis, enquanto os ventos estiverem batendo, que nós possamos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Amados, que eu e você, nós vivamos uma vida de completa confiança no Senhor. No Senhor, em nome de Jesus. A palavra para nós é: não duvide. Não duvide. Simplesmente creia. Mas se por acaso você duvidar, assim como Pedro duvidou, não precisa ficar preocupado, porque o Senhor mesmo te segura pela mão, te tira desse medo, dessa dúvida, te coloca num local de segurança e ainda cessa os ventos. Esse é o nosso Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque o Senhor é poderoso e o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pai, obrigada porque o Senhor mesmo faz cessar todos os ventos. O Senhor mesmo é aquele que nos coloca num local de segurança. Obrigada porque o Senhor nos repreende quando é necessário. Obrigada porque o Senhor não deixa nós ficarmos mergulhados no mar da dúvida e do medo, mas o Senhor mesmo nos arranca de lá. Obrigada por isso, Pai. Obrigada porque o Senhor é um Deus zeloso, cuidadoso, amoroso, que nos ama incondicionalmente, que nos protege, que nos guarda, que está sempre disponível para fazer o bem. Obrigada por isso, Pai. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos, nós possamos depositar a nossa completa confiança no Senhor. O Senhor é um bom Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor quer nos colocar num local de segurança, o Senhor quer nos estabelecer, o Senhor quer fazer cessar os ventos, sim. Esse é o Senhor, esse é o Senhor. Ah, Pai, mas mais do que ter os ventos da nossa vida cessados, nós queremos ter um coração completamente confiante, que mesmo em meio aos ventos e tribulações da vida, nós não vamos duvidar, não vamos ceder ao medo, não vamos ceder às preocupações, nós vamos nos manter descansados e confiantes em Ti. É assim que nós queremos viver, é assim que nós queremos viver.
Ah, Pai. Ah, Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, Pai. Oh, Senhor, aqui ele teve medo de morrer. Mas muitos anos depois, quando ele já havia sido estabelecido como seu apóstolo, como pastor para suas ovelhas, ele mesmo recebeu a mensagem por meio do Espírito que os dias aqui na terra dele tinham acabado, que logo ele iria morrer, e ele não teve medo, ele não se preocupou. Pelo contrário, ele recebeu essa mensagem com uma tranquilidade, a tranquilidade da fé e da confiança no Senhor. Ah, Pai, nós queremos amadurecer assim, queremos crescer assim, queremos avançar assim, Pai. Nos ajuda, ajuda os meus irmãos, aqueles que estão nesse momento inicial, como Pedro estava, Senhor, duvidando, tendo medo, fortalece os meus irmãos, ajuda-os. Em nome de Jesus, estende a sua mão e os arranca desse mar de dúvida, de preocupação e de medo. Estabelece eles, Pai, dá segurança, os coloca num local de segurança e cessa os ventos para que eles possam contemplar a sua glória e saber que quem está fazendo tudo isso é o Senhor, é o Senhor. E então eles possam te adorar, cair prostrados aos seus pés, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Ah, Pai, nós confiamos em Ti e nós queremos viver toda a nossa vida para a sua glória, para a sua glória. Do começo ao fim, queremos que toda a nossa vida e todos os nossos dias sejam para a sua glória. Por isso nos molda mesmo, Senhor. Forja o nosso coração, aquilo que ainda duvidamos, aquilo que ainda deixamos o medo tomar conta. Ah, Senhor, vem mesmo e vai nos moldando, nos transformando, porque queremos confiar completamente no Senhor, no seu cuidado, no seu amor, na sua proteção, na sua provisão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.